Gente, boa noite. Estão me ouvindo aí, a galera do fundo? Consegue me ouvir? Tá bom assim? Ou assim tá melhor? Melhor, né? Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. É um prazer eu estar aqui com vocês nesse bate-papo, né? A gente vai trocar uma ideia sobre história. É um curso fabuloso, é uma grande oportunidade para nós todos, né? Neste horário, trocar uma ideia, conhecer um pouquinho sobre a história do Brasil, beleza? É de comum costume a gente não gostar muito da história do Brasil em particular. A gente gosta mais da história europeia, ou melhor, foi imposto para nós uma visão de história. Obviamente uma visão equivocada, beleza? E a gente vai até janeirão desconstruir essa parada aí, entendeu? Pelo menos é o que eu vou tentar, depende muito da vontade de vocês, para que a gente possa perfilar uma visão da qual não necessariamente está no livro didático, tudo bem? Mas é claro, cai no vestibular, né? Vamos pensar que a gente está aqui não para ficar papeando, né? Todo mundo deve ter trabalhado durante o dia, pressuponho que estejam cansados e cansadas. Obviamente estão aqui para manter aquele sonho vivo de entrar na universidade. Mas eu vou ser um tanto quanto franco, como fui com a turma do período anterior de vocês. A universidade pública é um sonho para muitas, enfim, para poucas pessoas. Ou seja, é um sonho bem difícil de ser alcançado. E é bem importante deixar isso claro, tá, gente? A gente precisa manter a seriedade das coisas. Eu acho que eu tenho muitas dificuldades, mas acredito eu que eu me mantenho firme falando a parada que na minha concepção deve ser verdade. A gente tem poucas vagas na universidade pública, há um sucateamento na universidade pública e na universidade federal. O que eu estou falando a respeito de sucateamento? Há um desmonte, tudo bem? Na universidade pública, na universidade federal, acho que está visível para todo mundo esse desmonte. Não necessariamente é agora, mas já vem esse desmonte historicamente de alguns governos, enfim, estancou ainda mais agora. Pesquisa no Brasil nunca foi levado a sério, tudo bem? Tanto que vários pesquisadores estão por aí oferecendo seus currículos em semáforos espalhados pelos 5 cantos do Brasil, pressupondo sem dúvida que eles devem querer entrar para um mercado que de fato não vai pagar aquilo que eles efetivamente necessitam, ou seja, ficaram no doutorado, no pós-doutorado, anos e anos pesquisando e tentando com a sua pesquisa mudar a estrutura social do nosso país e, portanto, não há um investimento sério na área da pesquisa. Isso é muito importante. Antes de começar a minha aula e a gente trocar uma ideia, só levante a mão aqui para mim quem vai prestar história. Quem aqui vai prestar filosofia? Quem aqui? Ô, irmão, é nós. Ainda hoje já está no reino do céu, amém? Isso aí, parceiro. Filosofia. Quem aqui vai prestar geografia? Boa, irmão. Quem aqui vai prestar letras? Boa! Oh! Glória! Pedagogia! Aê, gente! Física! Boa, parceiro! Matemática! Boa! Química! Legal! Biologia! Ciências sociais! Ah, Roger! Medicina! Direito! Engenharia! No plural, né? Quem vai querer veterinária? Psico? Arquitetura? Ah, e os outros que eu... Enfim, odonto? Economia? Serviço social, enfermagem, biológicas, né? Tipo, enfim, independentemente do curso, a caminhada é árdua. Eu perguntei primeiro da galera das humanidades e dos outros cursos para saber algo que para mim é meio óbvio. Desses que levantaram a mão nas primeiras opções, querem ser professor? Mas ganha pouco, gente. Vocês estão loucos? Tá maluco? Vocês querem aí, pô, vai ser médico, engenheiro. Ser professor, galera, olha, na boa, é algo tão bonito, sabia? Muito bonito, de verdade.
E acredito eu que daqui a algumas décadas, essa é uma profissão que vai entrar em extinção. Sobretudo com o advento da pandemia, está todo mundo em casa, né, dando aulas e mais aulas remota, todo mundo virou youtuber, ó. Sim, do nada. Eu acho que para ser professor tem que ter muito além de conhecimento, tem que ter, desculpa a palavra, tesão. Saca? Vontade de verdade. Porque ganhar pouco, enfim, a gente vai ganhar muito pouco. Vai estudar por muito e muito e muitos anos. Na verdade, o professor estuda sempre, todos os anos. Mas eu acho que é uma ciência bem bonita, é uma área tão gostosa, no sentido de poder contribuir com a transformação social dos sujeitos, é algo lindo, mó bonitinho. Ai, gente, coração, lindo. Eu acho que eu aprendi a ser professor, já troquei essa ideia com meu irmão, ele também é historiador, é professor, enfim. Enfim, nós somos de Itapevi, meu pai tem uma banca de pastel histórica ali em frente ao Rondon, tiozinho de bigode. Enfim, por outras caminhadas eu fui dar aula em instituições privadas, num grande cursinho, numa grande rede. Tive o privilégio do Roger, do Vanderlei me convidar para estar aqui. Então, para mim é um maior prazer estar aqui em Itapevi. Estudei no Rondon, estudei no José Sérgio e estudei no Romeu Meca. Já dei aula em escola pública aqui, de verdade, gosto de estar aqui por muitas coisas também, por ganhar dinheiro, sem hipocrisia, é claro. Lógico, eu pago conta, que vive num sistema capitalista. Enfim, para não ficar aqui, saca, enrolando e tomando tempo de vocês, quero começar com uma parada provocativa. Olha, muitas vezes vocês vão querer ficar em casa, dormindo. Na sexta tem balada, gente. Oh, bem mais gostoso do que aqui. Mas, se a universidade não oportuniza o espaço para todos, aqueles que, evidentemente, escolherem outras coisas, aquele sonho vai demorar mais um pouquinho, tá ligado? Muito mais. Aí lá na frente você vai ver, porra, meu amigo entrou, minha amiga entrou, e eu não tive a oportunidade? Não, não tem mesmo, porque não tem vaga para todo mundo. Mas, se você, mano e mina, efetivamente, ter uma vontadezinha a mais para vir para cá, já é um começo. Ah, mas eu não gosto muito da aula, não gosto muito do professor, não gosto da estrutura. Porra, gente, não vai gostar de muita coisa. Mas a caminhada é difícil, sabe? E a gente precisa insistir. Mas, sobretudo a gente, né? Filhos de nordestinos e de nordestinas, e boa parte de vocês, acredito eu, devem ter vindo de escola pública. Eu acho que para nós a caminhada é mais espinhosa, muito mais espinhosa. Insisto, não tem vaga para todo mundo, isso é fato. Universidade sucateada e qualquer curso em qualquer área, pesquisa aqui se paga muito pouco, mas mesmo assim a gente pressupõe que ao entrar na universidade, aquele caminho do meu pai, da minha mãe, da minha família vai mudar. Ah, muda. E não é um discurso de meritocracia, porque eu não gosto desse discurso, sabe? Eu acho uma hipocrisia meritocracia. Isso é o meu ponto de vista, cada um escolhe o seu e não tenho eu direito de desrespeitar o de vocês, beleza? Mas eu acho hipocrisia. Eu acho que é fato, é óbvio, é nítido. O Brasil é um país racista, que efetivamente não dialoga com a democracia da forma que deveria dialogar. Democracia, para mim, passa, sobretudo, pela inclusão, não pela exclusão. Então, a gente tem muita coisa para resolver, mas um grande passo vocês estão fazendo. Estão aqui, já é da hora. Principalmente vocês, alunos de escola pública, estão aproximadamente 7 meses sem aulas. Eu dou aula numa grande rede, desde a primeira semana eles têm aula. Desde a primeira semana. Aí, pera, você não vai prestar vestibular? Dezembro, janeiro? Vai. Com essa galera? Sim, vou prestar com essa galera. Então, peraí, a balança já começou desigual. Eles estão com muitos pontos à frente. Primeiro porque eles não necessitam trabalhar, tem outras condições que favorecem o conforto deles. Aí que tá. Você vai chorar? Não, né? Vamos correr atrás, essa balança já está desigual, eu vou fazer o quê? Vou ficar lá no Instagram, quantas horas ainda? Porra, otimiza o tempo de vocês com uma coisa que de fato pode lá na frente contribuir para a sua melhoria, saca? Não que você de fato não deve, sei lá, virar um xiita, vou excluir todas as redes. Cada um tem uma forma, uma disciplina, mas acho que para quem está aqui, para quem trabalha o dia inteiro, esse espaço é de escolha, porque a gente não está obrigando você a ficar aí. Então, se é de escolha, vamos aproveitar, saca?
e vamos tentar, nesse tempo curto, tipo, de setembro a janeiro, fazer essa parada rolar. Porque se de fato eu entender que eu estou levando a sério, eu já sei que o vestibular é desigual. Mas eu estou fazendo tudo que eu necessito para entrar. Se eu não entrei, a culpa não é minha, mano. A culpa é da estrutura que já está falida. Mas também não pode só culpar a estrutura, beleza? Também tem que fazer a sua caminhada. Isso aqui é só o mínimo. A aula é um recorte. Ah, no tempo do almoço, no trem, em outros lugares, pega aí tua rede social, na verdade tem o YouTube. Tem muito conteúdo bacana lá, beleza? Você pode salvar. Nós, professores, temos slides que a gente vai oferecer para você, os drives com os resumos. E outras, tem um grupo do WhatsApp que você pode mandar as dúvidas lá e tentar minimizar. E aí, se passar ou não é outro processo. A nota de corte é alta, principalmente para medicina, para direito, para engenharia, para arquitetura, para psico e para outros cursos, mas pelo menos você está aí, mano. Fala, não, tá, de setembro a janeiro, fiz o possível, se não passei, eu vou desistir não, vou tentar mais 1, mais 2, mais 3 anos, e aí vai. Pensa que ainda tem o programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece 100% e outras percentuais para alunos, principalmente oriundos de escola pública. Então você também tem esse ponto de vista aí, partindo do princípio que seria fantástico, fabuloso, se todo mundo entrasse na universidade pública, que lá é o nosso direito de verdade, beleza? A universidade pública deve atender a gente, principalmente a gente, filho da classe operária, da classe trabalhadora. Mas é o filho do grande capitalista que vai entrar lá. Mas a gente vai chorar e falar, putz, não vou entrar? Não, mano. Tem uma parada que é meio que... o sonho que só sonha, sonha. Como que é? É apenas um sonho. Tipo isso. Exato. É realidade. Sonho que se sonha junto é realidade. E aí é isso, mano. Começa por aí. Enfim. Então é um prazer estar aqui com vocês, né? Começando esse nosso curso nessa, enfim, noite de frio. E hoje começa o verão, uma noite de frio, né? Mas, independentemente disso, a gente vai aqui conversar sobre o curso de História. Eu vou dar as duas frentes, História do Brasil e História Geral, beleza? Então, para nós começarmos aí a falar sobre a colonização brasileira, há muitos pressupostos para a gente chegar na ideia de colonização. Já que, ao olhar aqui, a maioria tem, sei lá, mais de 18 anos de idade, pressupõe sim que vocês ouviram falar já sobre a colonização. Em algum momento da vida estudantil de vocês. De alguma forma vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Colonizar foi um projeto inserido pela coroa portuguesa. Projeto econômico. Portugal não veio, que nem um dia vocês ouviram falar, descobriu o Brasil em abril de 1500. Olha, galera, descobrir é desrespeitar as matrizes indígenas inseridas aqui, atualmente separadas por 5 cantos do nosso território. Então, descobrir não existiu esse bagulho. O que existiu foi Portugal, como boa parte dos países europeus, vinham de uma grande crise que a gente vai estudar na outra frente de história, a história geral. Professor, como assim grande crise? Na Idade Média, a Europa, além da peste negra, além das cruzadas, além da Guerra dos 100 Anos, além de uma grande crise que inviabilizou a produção agrícola, a Europa já estava, desculpa a palavra, fodida. Mas, nesse universo de vários problemas, vai rolar um problema que vai, entre aspas, auxiliar, em particular, Portugal e Espanha, a iniciar o chamado projeto de expansão marítima europeia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A Europa estava em crise, por vários motivos que eu elenquei, vai ficar mais claro na outra frente de história geral. Essas várias crises possibilitou que os europeus financiassem alguns navegadores para pegar as suas embarcações, atravessarem o Atlântico no cenário das cruzadas, atravessar assim, sair da Europa e ir para a África, sair da Europa e ir para a Rota da Seda, nas Índias,
e sair para outros vários lugares e encontrar oportunidades que, na verdade, são formas econômicas para justificar o buraco econômico que a Europa vivia na Idade Média. Então, nesse momento, Portugal e Espanha, que não era Portugal e não era Espanha, a apostila vai ser muito sincera ao tratar isso num determinado ponto que eu vou deixar claro daqui a pouco. Portugal não era Portugal, Espanha não era Espanha, mas viviam na Europa fadados de várias crises. Portanto, nesse universo de crise vai estourar uma bem grande chamada As Cruzadas. As Cruzadas é uma oportunidade que a Igreja Católica, junto com outros mercadores, encontraram para salvar as crises que assolavam a Europa. Então tem um viés religioso, tem um viés político e tem um viés, acima de tudo, comercial. Então, nesse cenário de cruzadas, que os cristãos europeus vão perder esse cenário para Saladino e os árabes, há uma oportunidade. O mar Mediterrâneo foi aberto. Aberto porque vários mercadores, vários cavaleiros saíram da Europa para tentar ocupar o Oriente Médio. Nesse cenário, mercadores viram oportunidades do ponto de vista comercial para negociar com os camaradas lá da Índia e a famosa Rota da Seda e trazer esse produto para a Europa, entre outros tantos produtos, incluindo o escravo, efetivamente falando, do continente africano. Mas o mar Mediterrâneo foi aberto. Isso vai possibilitar um chamado renascimento comercial, um chamado renascimento urbano, e a Europa, que vivia nos campos, no feudo, vai mudar, vai contribuir para o advento da burguesia. Até aí, mano, é muita coisa, tô falando pra caralho. E tudo isso para chegar aqui, ó, na história do Brasil, no período pré-colonial. Então é muito mais Europa do que Brasil. Nesse cenário, Portugal não era Portugal, Espanha não era Espanha, eram reinos dentro da Península Ibérica, chamado Reino de Leão, Reino de Castela, Reino de Navarra e Reino de Aragão. Para que houvesse Portugal e Espanha, eles precisavam se unificar. O que há de comum entre esses quatro reinos? Todos são católicos, todos são cristãos. Então eles vão se unir para que haja uma unicidade para barrar os árabes na chamada Guerra de Reconquista. Isso a gente vai ver na outra frente. Até aí, está muito confuso, vai piorar. Depois de ter unificado Portugal e Espanha na Península Ibérica, eles vão, já como reinos, já como reis, investir na navegabilidade. Com todo respeito da palavra, para investir na navegabilidade, você precisa financiar pessoas a entender a ciência marítima. Então ninguém pega o barco do nada, não tem Waze, não tem Google Maps, beleza? Ninguém pega o barco do nada e vai, sair por aí. Olhar a lua e falar, me guie. Não, mano. Tem que ter técnicas de, sei lá, tipo um Senai da vida, uma ETEC. Tem que ter alguém para falar sobre a bússola e dar, enfim, explicar como se manipula. O quadrante, o astrolábio, técnica de cartografia. Tem que ter alguém que conhece astronomia, ora. Então houve na Europa, em particular em Portugal, na cidade de Sagres, uma chamada Escola de Aperfeiçoamento Técnico e Marítimo, chamado de Escola de Sagres. Lá, grandes navegadores como vocês estão sentados agora, sentaram Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, Pedro Álvares Cabral, o próprio Colombo, sentaram, aprenderam e navegaram. E aí começam as navegações, num período de transição, porque essa aula vai falar da Idade Moderna, e eu vou falar do cenário desse período, para chegar no Brasil, que a gente não chegou, hein? O Brasil não era um projeto, mano. Nem fazia parte do imaginário europeu. Porque para eles era mais gostoso ir para regiões que davam mais lucro. O Oriente Médio, a Rota da Seda, a África, porque o negro vai virar uma mercadoria. Quer dizer, mercadoria desvirtua toda a historicidade que há no sujeito. Ou seja, se o negro é visto como cifrão, não importa a região, ele não é alguém com alma, nem com fé, e perde, sobretudo, a sua raça. É alguém que vai ser inserido numa lógica economicista. Tá, professor, então ainda nós somos um país racista? Claro, caralho! Sem dúvida! Só vai um dia acabar o racismo no Brasil quando a população, de fato, entender a história do Brasil. Só se fala em democracia quando chamar o negro e a negra para sentar na mesa e falar, e aí? Vamos reparar?
Mas tem o tal do privilégio branco, né? Que inclui o meu, que estou aqui falando de algo que eu não sei. Porque só estudei, não vivencio isso. Também não sei, não sou mulher, não sei o que é ver opressores olhando como se fosse uma máquina de frango as mulheres passar na rua, saca? Mas tem uma parada, a sensibilidade. Você tem que se colocar, teoricamente, no estado do outro. Então, o Brasil é um país racista? Sim. Homofóbico? Sim. E aí, gente, não tô, é só porque todo professor de humanas é de esquerda. Isso não quer dizer nada. Isso é ciência, tá? Pessoas que estudam, apontam e definem. Somos racistas? Sim, claro. Pega a universidade pública, a USP. No curso de humanas, quantos alunos negros tem? Pouquíssimos. É só pensar assim, ó, alguém que já foi atendido pelo médico negro? Opa, um ou outro. É a minoria, não é, irmão? É a minoria. E advogado? E dentista? E engenheiro? O racismo estrutural é quando a gente entende que normalizou certas coisas. Aqui é um país racista. Aqui é um país homofóbico. Aqui é um país literalmente intolerante. Porque aqui a gente insiste em apagar as raízes que construíram a nossa história, porque é mais gostoso falar da história dos vencidos. Mas, enfim, acho que todo mundo aqui já amadureceu. Aspas, evoluiu, não dá mais para engolir esse beabá. Para eu entender e viver em sociedade, eu tenho que respeitar o outro. Não quero saber o seu partido, o seu time, o meu é Corinthians. Mas não importa o de vocês. O que importa é respeitar, a empatia, tá ligado? Esse bagulho é amor, tá até na Bíblia. Tá bom, basta. Portugal não teve amor com a gente, com os índios. Vai assistir Guerras do Brasil.doc. Tá no seu Netflix. No mesmo tem Gossip Girl. Mas, Guerras do Brasil.doc, episódio 1 e 2, vai falar, por vários grandes historiadores, o projeto colonizador. O projeto colonizador foi para matar o índio, para escravizar o índio, para deturpar a nossa riqueza. Depois eles viram que o índio era preguiçoso. Então, o Papa Urbano III, em 1543, disse: a escravidão transatlântico é a única forma que a Igreja Católica do século XVI encontrou para dizer que a salvação só viria por meio da escravidão. Tá tirando, né? Ainda vai dizer que isso está na Bíblia, é a maldição do Cã. Tá tirando, né, mano? E aí a nossa história começa a ser moldada assim. Então a gente precisa afirmar o pé no chão, saber que o chão que eu piso tem muito sangue derramado aí, mano. Saber, entender, se apropriar e falar: não quero mais esse tipo de história não, caralho. Não, não quero, mano. Como que eu faço para desconstruir? Então estuda. Estuda, não vai reproduzir fake news não, mano. Estuda, se apropria da parada. Quando o documento chega a ler, vai debater as fontes. Que é isso que nós, historiadores, a gente faz. A gente recebe muitas fontes, analisa todas, debate com todas para tentar fazer um ponto de vista. Respeitando a individualidade dela, dele e dos demais. Na teoria isso é bonito, na prática nem fodendo. Tá, ei professor, e aí? E essa parada aí que tá aí, período pré-colonial? Tá. Então Portugal chegou à África, chegou à Índia e falta chegar aqui, então vamos lá. Então nesse cenário aí que a gente já está falando da modernidade, modernidade é um período que começa no século XV, ou seja, quando começa essa era, professor, que a gente está falando na aula? 1453, começa a Idade Moderna. E vai até quando, professor? 1789. Não obstante, o 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha. Quer dizer, é a queda da Bastilha, um movimento revolucionário na França que vai derrubar essa era para trazer a atual contemporânea. Esse é uma divisão cronológica. Nessa era que a gente vai trabalhar, a moderna, o que assimila o início dela? A queda de Constantinopla, o último reino romano no Oriente Médio, cai Constantinopla e começa as grandes navegações,
que é o cenário em que Portugal e Espanha, em particular, vai chegar na África em que ano? 1415. Vai ocupar uma cidade na África, cidade de Ceuta. Portugal chegou na África, olhou os negros e olha como a história é deturpante. Negro é todos da mesma cor. Se são todos da mesma cor, são todos da mesma etnia. Ora, gente, enfim. Primeiro a gente tem que lembrar que a África é um continente plural. Quer dizer, se é um continente plural, são 52 países, 1088 grupos étnicos. Etnia também se dialoga com cultura, beleza? Então quer dizer que numa mesma região na África, há várias línguas, há várias tribos, há vários povos. Não dá para dizer, vou misturar tudo. Vai ter treta, beleza? Óbvio. É igual você pegar índio. Ah, índio é igual do cara da Amazônia, é igual o cara da Mata Atlântica. Obviamente não. Misturar vai dar treta, mano. Beleza? É a mesma coisa você pegar um ariano do sul dos Estados Unidos e colocar com um nordestino no Brasil, vai dar treta, mesmo eles sendo brancos. Beleza? A gente não pode misturar os grupos étnicos, dá treta. E a história prova isso. Enfim, então Portugal chega em 1415 na cidade de Ceuta, começa o projeto colonizador lá. E o que Portugal vai fazer lá que trouxe para cá? Capitanias hereditárias, que a gente vai ver daqui a pouco aqui. Lá deu certo por várias coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Da África, Portugal vai para onde? Para Calicut. Onde fica Calicut mesmo? Na Índia. Em 1488, Portugal ocupa a Índia, em particular a cidade de Calicut. Alguns anos depois, a Espanha, em 1492, Cristóvão Colombo, que é italiano, beleza? Enfim, é um genovês financiado pela coroa espanhola, ele chegou na chamada América Espanhola. Quer dizer, Cristóvão Colombo, em 1492, botou a nau espanhola numa região de domínio de grandes grupos indígenas que foram dizimados. Sabe o que é dizimado? É tipo o que o Hitler fez com os judeus. Holocausto. Só se fala lá, né? Aqui teve muitos. Vamos começar pela América aí, Central. A de Colombo, em 1492, Colombo botou a nau e começa o projeto colonizador da Espanha, dizimando incas, dizimando maias e dizimando astecas. A gente vai ver isso em aulas futuras. 8 anos depois, Pedro Álvares Cabral, em abril de 1500, chega na América do Sul, no nosso país, Brasil, e começa o projeto colonizador lá na Bahia, beleza? No litoral baiano. Só que o Colombo, diferentemente do Cabral, viu algo ruim na perspectiva dele, porque ele é alguém financiado pela coroa. Então vamos lá tentar distinguir isso. Colombo chega primeiro e encontra ouro em grande quantidade, beleza? Nos extintos impérios indígenas. Adornos são objetos, beleza? Tipo pulseiras, são cordões. Os índios desses impérios ostentavam adornos, são objetos de ouro, de prata e por aí vai, beleza? Porque os metais preciosos nessas comunidades indígenas não têm o mesmo valor que a gente coloca, tá ligado? Enfim, era parte do cotidiano deles. Quando Cabral chega no Brasil, em abril de 1500, na região de Porto Seguro, ele pressupõe que a mesma situação seria achada, ou seja, que o índio nosso teria a mesma condição para ofertar para eles. E, portanto, a gente já sabe que não, né? Aí Portugal fez o quê? Abandonou o Brasil. Por isso a gente chama de período pré-colonial. É caracterizado pelo um abandono, pelo esquecimento de 30 anos. Ei, professor, e nesse tempo histórico, Portugal vai para onde? Calma, abandonou entre aspas. Ele vai deixar um projeto colonizador aqui que vai ser caracterizado pela ocupação de uma região no Nordeste que é a região mais cara do Brasil atualmente para se visitar. E, na verdade, pessoas endinheiradas do mundo inteiro que vêm para vários cantos do Brasil adoram ir para lá por conta das praias. Fica em Pernambuco. Qual é a cidade? Não, quase. É onde tem a Praia do Sancho.
É isso mesmo, irmão. Acho que eu ouvi vocês falando aí. Noronha? É isso mesmo. Noronha. Fernando de Noronha. Não que o nome dele é esse, mas vou abrasileirar, beleza? Um Fernando de Noronha vai virar um grande donatário que vai explorar o pau-brasil no litoral pernambucano. O pau-brasil, uma madeira, saca? Tem uma importância muito valorosa para esse tempo que a gente está chamando de modernidade, que se constrói o absolutismo nesse período, e a gente vai ver na frente de história geral o reinado do Luís XIV, um cara que, ostentava muito luxo, principalmente os móveis do Palácio de Versalhes. Boa parte desses móveis foram feitos com pau-brasil saído aqui do Brasil. E boa parte dos tecidos franceses vem dessa tinta que o pau-brasil ofertava também, beleza? Então o pau-brasil vai virar, por aproximadamente 30 anos, a riqueza que Portugal passa, a grosso modo, sustentar nesse período de, aspas, abandono. Então quem vai carregar o pau-brasil, professor? Os índios. Mão de obra escrava, não é o branco, né? O português, nem a pau, né? Tá tirando. É o negro da terra, que é o índio. O vestibular é uma caixinha de surpresa, então pode aparecer negro da terra lá no enunciado, não é o africano, galera. Negro da terra é o indígena, beleza? Tá. Então vai explorar o litoral por 30 anos, e nesses 30 anos só explorou o pau-brasil e montou feitorias. Feitorias é uma palavrinha que pode aparecer no seu vestibular para interpretar o entreposto comercial. É tipo um porto, saca? Para que haja um navio para retirar um produto ou vários, você tem que montar uma estrutura. Então a coroa portuguesa montou essa estrutura chamada de feitorias. Feitorias são entreposto comercial, tudo bem? Que a coroa portuguesa montou, em particular na cidade de Pernambuco, para explorar, por intermédio do Fernando de Noronha, o pau-brasil, que atingiu duas finalidades. A madeira servia para fazer móveis das elites europeias e a tinta, gente, servia para tecer os tecidos. Beleza? Porque a França tem uma região que na época pertencia à Bélgica, de Flandres, que era uma importante região produtora de tecidos. Beleza? Até aí, de boa, né? Enfim, qualquer dúvida é só levantar a mão, a gente vai trocando ideia. Então tem aí esse 30 anos. Nesse cenário, a coroa portuguesa está lucrando com a Rota da Seda. Tem uma série no Netflix que chama Marco Polo. Bem da hora, mano. Fala sobre Marco Polo, que é um grande navegador a serviço de algumas empresas coloniais que passa, entre aspas, né, descobrir algumas regiões para dar riqueza para alguns cantos da Europa que estava falida. Esse Marco Polo é tão importante que ele vai entrar em contato com um imperador famoso chinês chamado Kublai Khan, do Império Mongol. Enfim, que a gente nunca vai ver esse império, porque o vestibular não pergunta disso, né? O vestibular é uma caixinha só de pergunta e resposta tosca. Claro que não, né, mano? Mas enfim. E aí, gente, o pau-brasil é o primeiro lucro. Nesse ponto, corsários são piratas. Importante deixar clara essa palavra. Corsários são piratas. Começa, portanto, a invadir o Brasil. E aí tem uma parada muito louca para a gente trocar ideia antes de continuar essa parada. Então, corsários são piratas europeus que passam a fazer incursões no nosso território. Peraí, professor. Eu ouvi dizer um dia, professor, que o Brasil e o restante da América foi dividido por uma linha imaginária que dividiu o Atlântico. Um dia meu professor ou a minha professora falou que esse tratado chamava-se de Tordesilhas. Esse tratado assegura a corte espanhola e a corte portuguesa a ter domínio de todas as Américas. Fechou? Qualquer outro povo que quisesse, enfim, ocupar as Américas estaria desrespeitando esse tratado. Portanto, o tratado foi assinado não só por Portugal e Espanha, o Papa da época forçou as nações europeias a ingerir essa assinatura desse tratado por meio de uma chamada bula, bula interquarter. Bula é uma determinação papal, ou seja, como boa parte do mundo naquela época era católica, essa determinação assinada pelo Papa fez com que Portugal e Espanha virassem donos das respectivas regiões que hoje a gente chama de América Portuguesa, o Brasil, o restante da América a gente chama de América Espanhola, que ainda não tem Estados Unidos, beleza? Vem em outro contexto. Logo, nesse cenário desse tratado, dessa linha imaginária que dividiu o Atlântico,
Inviabilizaria, portanto, que outros povos ocupassem o nosso território. Porque se qualquer outro povo ocupa o nosso território, você pode jogar na cara desses malucos aí o tratado e falar, tá tirando, tá desrespeitando a igreja, caralho. Não pode. Não se faz isso. Mas vamos lá entender. São 30 anos de abandono. Quem vai invadir o Brasil são os franceses, os holandeses, os ingleses, os próprios espanhóis e os alemães. Geral. Fudeu. Geral vai invadir aqui. Se geral está invadindo, é óbvio que geral já sabe que nós não temos ouro e prata para oferecer. Então o que esses caras querem aqui no nosso território? Então precisamos analisar uma parada que está acontecendo na Europa. Todo mundo aqui já ouviu falar em Martin Lutero. Sim, né? Martin Lutero. Só para você ter ideia, para quem esqueceu, para quem não lembra, vou dizer quem foi ele na fila do pão. Martin Lutero era um católico que em 1517 apregoou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as famosas 95 teses. A gente vai ver isso na frente de História Geral. Essas 95 teses oficializa a separação de Lutero católico para a inserção de Lutero, outrora católico, no universo do protestantismo. Só para você ter ideia, todo mundo aqui, aqueles que não são católicos, que pressupõem são evangélicos ou de qualquer outra matriz religiosa, mas vamos pensar os evangélicos. Não importa a denominação, beleza? Se é universal, se é Deus e amor, se é assembleia, enfim, isso é uma coisa de cada um. Mas os evangélicos da sala emanam da reforma luterana. Emanar é vir de um lugar, beleza? Você pôr lá na sua redação. Oriundos é vem de algum lugar, beleza? Então são oriundos da reforma luterana. Quer dizer que o que o Lutero fez vai ser importante pra cacete. Vai se separar do monopólio da Igreja Católica por muitas coisas, que a gente vai falar em outro contexto, e vai possibilitar a reforma religiosa. A reforma religiosa traz o luteranismo e as igrejas protestantes, beleza? Professor, o que tem a ver isso com os corsários? Porra, muita coisa. Eles são protestantes. Isso, que não importa a determinação, tá bom? Que hoje tem neopentecostal, né, o novo pentecostal, tem o pentecostal, tem o batista tradicional, enfim. Meu irmão é doutor em religião. Ele é inteligente. Eu sou Corinthians. Tá tirando? Eu também sou inteligente, mano. Tá aqui trocando essa ideia, enfim. Pois bem, então, evangélicos são protestantes, tá? Quer dizer, protestantes são todos aqueles que não são católicos, mas não são muçulmanos, tá? Exato. É aqueles caras que vai dizer assim, ó, a igreja naquela época, por exemplo, falava, olha, a salvação vem por meio da compra das indulgências. Então a compra dessa carta livrava você e os seus parentes já mortos do pecado. Tá tirando, né? Lutero falou, ei, padre, ei, papa, ei, bispo, não, esse bagulho aí não. Como uma carta vai me livrar? Não, tá errado isso aí, mano. Tem algum bagulho errado. Enfim, e o Lutero vai condenar por A mais B, que não vale agora, beleza? Tá, aí o Lutero e muita gente fez o que fez lá. Holandeses são protestantes, esses caras aqui, ó. Holandeses são protestantes, ingleses são protestantes. E os outros que não coube aí nesse slide, mas está lá no outro lá na frente, franceses são protestantes, ingleses são protestantes, está ali, alemães são protestantes, vieram para o Brasil. O que esses caras vieram fazer? Ocupar um espaço para defender a liberdade religiosa. Isso é muito importante. O Brasil é um país, era, para aquele contexto, um país católico, tudo bem? Para aquele contexto. Hoje, pressupõe que há a laicidade, ou seja, pressupõe-se que aqui há um Estado laico. Pressupõe, né, gente? Enfim. Laico é um Estado que dá a liberdade para as pessoas proferirem a sua fé, não importa qual seja. Só para você ter ideia, por exemplo, vamos imaginar um candomblessista, um umbandista, um espírita, um budista, um ateu, um Hare Krishna, um agnóstico. Qualquer determinação religiosa num país laico tem liberdade de proferir a sua fé e, portanto, ser respeitado, não ser perseguido, nem morto e nem torturado. Aí eu não vou falar, vocês vão pensar, isso aqui no Brasil existe? Pois bem, querido, desculpa. Aí, irmão. Boa. Isso mesmo. O parlamento não, porque o parlamento é feito por pessoas que
utilizam a democracia através do voto para eleger os seus representantes. Então, portanto, há a bancada parlamentar que emana do universo católico, do evangélico, até mesmo da Umbanda, do Candomblé e por aí vai. Boa colocação. O Estado, a União é laico, o parlamento não necessariamente. Mas não deveria. Mas aí é uma discussão jurídica que não é o meu campo, beleza? Boa pergunta, obrigado. Então, qual é a caminhada? Esses caras, todos são protestantes, que vieram por muitas coisas defender a sua liberdade de fé. Chegaram aqui, além da liberdade de fé, eles querem explorar o que a gente tem. E o que a gente tem, mano? Um litoral com solo bom pra caramba, uma grande quantidade de pessoas para serem escravas, primeiro o índio. Além disso, no nosso litoral, na boa parte dele, chove muito, tem um clima úmido que é propício para o plantio de gêneros agrícolas. Então, nessa época, a economia não era mais feudal, a economia era mercantilista. Mercantilista é a economia de mercado, ou seja, para que haja o mercantilismo, essa fase econômica, para que haja um mercantilismo, tem que existir uma acumulação de capital, ou seja, cabe a Portugal encontrar colônia para a colônia oferecer produtos para que esses produtos sejam vendidos, para que uma vez vendido tenha dinheiro para se acumular, sacou? Conseguiu entender? Por exemplo, com todo respeito, ela vivia no Brasil em 1530, a partir do século XVI. Eu sou Portugal, vim com aproximadamente 1.600 pessoas em algumas naus, começo a explorar o Brasil. Quer dizer que, ao explorar o Brasil, ela vai ser, aspas, descoberta por mim, e a partir desta descoberta eu oferto para ela, entre aspas, todo um progresso a partir desse meu contato. Desde que ela aceite o que eu vou impor, a religião, a perspectiva de visão de mundo, entender que a Europa será o centro do universo por boa parte de tempo, e a partir daí, eu e ela, mesmo sem ela entender esta língua que vos falo, é um português cheio de, enfim, cheio de gíria, porque o português de Portugal é coloquial. Ela não está entendendo nada porque ela é Guarani, ou ela é Tupi, ou ela é G, Macro G. Ela é de uma etnia indígena, que hoje existe um percentual muito pequeno, pequenininho, e que ninguém aqui sabe falar Tupi. Ninguém aqui sabe falar Guarani, ninguém aqui sabe falar G, nem Macro G, mas todo mundo é obrigado a falar inglês. Todo mundo é obrigado a falar espanhol ou qualquer outra língua, que não seja evidentemente a nossa, né? Isso prova o quanto a gente não respeita a nossa própria história e o quanto a história do outro é mais importante que a nossa. Mas aí é uma outra conversa de boteco, né? Com suco amarelo com espuma na mesa para conversar. Enfim, e aí ela é a indígena e eu começo o contato com ela, de exploração, inserindo a minha religião para ela. Não estou entendendo o que ela está falando, mas vou impor a minha cultura para ela. Se ela não respeitar, eu mato os pares dela, o coletivo dela, escravizo essa galera e começo a falar, ela que é despida por uma questão de cultura das comunidades indígenas, não todos, mas alguns, ela e a sua comunidade de cultura ritual de antropofagia, ela e a sua comunidade têm uma forma de vida diferente da minha, mas foi eu que descobri, eu que vou inserir, ela tem que respeitar. É assim que Portugal fez com a gente, tá ligado? Não teve tipo um diálogo. Ei, você, quem é você? Qual é a sua história? Vamos sentar e conversar? Não, mano. Portugal impôs uma visão de mundo, que para eles era uma visão adequada naquela época. Lembrando, portanto, que Portugal veio para explorar o nosso território. Então ele não dialogou com ela, não dialogou com ela, não dialogou com vocês, com ninguém. Veio impor. Na imposição, é óbvio que a cultura dela foi sendo desvirtuada. Aí aparece uma palavrinha no vestibular chamada de aculturação. Aculturação é fazer com que a cultura dela se perca e a minha é inserida. Ou seja, além dessa palavrinha aculturação, alguém que impõe a visão cultural dele para os demais está sendo o quê? Etnocentrista. Tudo bem? Etnocentrismo. É alguém que está impondo a sua visão de cultura para os demais. E qual era a visão da época? Eurocêntrica, da Europa. Cristã. Este é o caldo do qual Portugal
vem para cá e começa a explorar a gente aqui. A partir dos 30 anos, Portugal começa a perder as rotas aqui. Portugal começa a perder as rotas porque os italianos da cidade de Gênova, uma região que a gente vai estudar o renascimento cultural no futuro, Portugal perde essa rota da seda, percebe que os estrangeiros estão invadindo aqui, e aí justifica a colonização a partir de 1530. Quando começa a colonização a partir de 1530, ele precisa justificar a colonização por meio da exploração de um gênero, que de fato é algo que dê autonomia econômica para Portugal. Isso só prova o quanto a nossa ocupação foi baseada no sentido econômico. Então, Portugal olhou o Nordeste, na ocasião, em particular Pernambuco, olhou o Nordeste, viu o clima é bom, o solo é bom, as características são ótimas, viu que há latifúndios. Latifúndios são grandes extensões de terras, beleza? Então, há latifúndios, vou inserir uma monocultura. Mono é cultura, o açúcar, beleza? A produção de um só produto. Então, latifúndio, monocultura, viu que há muitos povos para serem explorados, do ponto de vista da mão de obra. O indígena vai ser o escravo da terra. Então, latifúndio, monocultura, mão de obra escrava. E a produção vai ser enviada para onde? Para o mercado interno? Para os índios enriquecerem? Não, né? Vai ser enviada para o mercado externo. Isso tudo a gente chama de, primeiro aqui, ó, tudo isso agrega a essa economia, mas está conectado a essa palavrinha do latim, o plantation. Plantation é um sistema econômico encontrado pela coroa portuguesa para justificar a exploração do nosso território, beleza? Lembrando, portanto, que a gente não tem ouro ainda, beleza? Os bandeirantes, que tem nome de rodovia, enfim, é outra coisa. Assassino aqui tem nome de rodovia, Raposo Tavares, Castelo Branco, enfim. Então aqui, o plantation é um sistema que agrega esse aqui, ó, o mercantilismo, que eu vou explicar de uma forma mais clara daqui a pouco. Enfim, plantation, latifúndio, terras, monocultura, açúcar, toda a produção enviada para o mercado externo e usando a mão de obra local. O negro da terra, o índio, que vai produzir em troca do quê, professor? Ah, eu já ouvi espelho. Ah, um tecidinho. É, mais ou menos. Entre outras tantas coisas, ele vai ser explorado. Ah, olha, gente, de verdade, quando vocês tiverem um tempinho de vocês, lá no seu Netflix, se você tiver, ou se você não tiver, acho que tem aberto no YouTube, eu acho. Tem um documentário que eu já falei dele há pouco, cito de novo, chama guerrasdobrasil.doc. Assista o episódio 1 e o episódio 2. Gente do céu, é mó pesadão. Porque são grandes historiadores latinos-americanos discutindo o projeto colonizador. É um projeto explorativo, é um projeto que vai forçar a inserção do cristianismo por uma necessidade, meu. Eu preciso explorar, mas para explorar eu tenho que forçar o cristianismo por meio da catequese. Companhia de Jesus veio para cá com o chamado Padre Inácio Loyola, em 1534. A Companhia de Jesus esteve atrelada ao projeto colonizador, tudo bem? Gente, uma coisa muito importante deixar claro aqui, porque a gente está no espaço coletivo. Essa visão religiosa é uma visão do século XVI, tudo bem? Eu acho que vocês conseguem discernir isso muito bem, sem se sentirem ofendidos, os católicos, tudo bem? Eu estou perfilando uma análise do século XVI. A minha visão é em boteco. Aqui eu respeito vocês, beleza? Então, estou falando de um projeto colonizador. No século XVI, a igreja olhou para o índio e falou: oh, você não tem alma, você não tem fé, você não tem raça. Para ser cidadão, tem que se incorporar essas minhas crenças e essa minha visão de mundo. Então, por isso o índio vai ser salvo, porque ele não teve contato com nenhuma cultura. E o negro? Há muitas formas, gente, muitas formas de entender a escravidão. Eu começo com a mais clássica. Em 1559, o Papa Urbano III teve o pudor de afirmar, enfim, está aberto para vocês irem ao Google pesquisar e ver se eu estou, enfim, né, desrespeitando a visão de mundo de vocês. Papa Urbano III, 1559, afirmou que, naquela ocasião, a única forma do negro e a negra encontrar a salvação era por meio da escravidão. Mas peraí, professor,
Quer dizer que a Igreja Católica apoiou o tráfico transatlântico? Apoiou. O nome do Papa, Urbano III, o ano 1559, por meio de uma encíclica. Encíclica é um dogma atribuído da autoridade maior da Igreja Católica, que é o Papa, e efetivamente todas aquelas regiões que aderem ao catolicismo devem seguir, tudo bem? Em 1559, o Papa Urbano III impôs essa encíclica aí. E disse assim, ó, a única forma do negro encontrar a salvação é por meio da escravidão. Aí você deve se perguntar, mas espera aí, qual é o mal que o negro fez? Há muitos males, em particular usando a retórica da Igreja Católica, como uma forma de justificar ou afirmar essa minha posição de fala, é dizer que para o Papa e para os católicos daquela ocasião havia tal maldição de Cã. Ou seja, que os negros foram amaldiçoados. Enfim, é que depende da posição da igreja daquela época, né? E por mais que doa falar nessa ideia de maldição, quer dizer que, para o Papa, em voga na época, os negros tiveram a escolha de serem salvos ou de encontrarem uma outra perspectiva, aspas. Estou falando aspas porque é a perspectiva da igreja, tudo bem? De encontrar a salvação. Eles escolheram, parte deles, se islamizarem. Em que sentido? O islamismo, depois que Mohammed, o profeta da fé islâmica, o Maomé, morre no século V, o islamismo ele vai se expandir, como o catolicismo se expandiu depois de Jesus, tudo bem? Não é verdade? Como o judaísmo se expandiu, como o budismo se expandiu, como as religiões se expandem, tudo bem? Acho que é uma questão de perspectiva, de escolha das religiões, enfim, não vou nem falar muito sobre isso, porque é muita coisa esse universo para trocar ideia. Mas Maomé morreu, dividiu o islamismo entre xiitas e sunitas, vocês já ouviram isso em outras situações, e ele vai expandir. O primeiro ponto de expansão é chegar, sair da Península Arábica e ir para o continente africano. E começa, em partes da África, uma islamização. E aí a Igreja Católica, pelas suas observações, vai criticar e dizer que a escolha foi equivocada. E também vai dizer que eles foram amaldiçoados por esta perspectiva. Isso é uma visão religiosa, tudo bem, gente? Por trás dela, há a visão econômica. Ou seja, qual é a visão econômica? A visão econômica é que o projeto colonizador deveria perpassar pela utilização em massa da mão de obra africana. Já que o negro é alguém de pele que se adapta. Olha que perspectiva difícil de ingerir. Já que o negro tem uma pele que se adapta a qualquer condição climática, já que o seu ombro é grande, a sua canela é fina, a sua condição de trabalho, na concepção desses arianos, na concepção desses, não dá para dizer darwinista social, porque o século é diferente, mas na concepção de visão de mundo de Portugal, desses brancos, o negro tem um biotipo que se adapta à condição do clima, do qual o Brasil necessita para que uma pessoa produza em larga escala, em tempo ininterrupto de exploração. Essa é uma outra perspectiva religiosa, ou uma perspectiva econômica. Independentemente da religiosa ou da econômica, não dá para de forma alguma, saca, tipo, achar normal. Em que sentido? Professor, mas não esqueci de você não. Professor, mas eu já sei que houve escravidão em outras formas. Está inclusive na Bíblia, né? Moisés libertou os hebreus da escravidão egípcia. Sim, mano, verdade. Professor, então há escravidão na antiguidade e há escravidão na idade moderna. Sim, é verdade. Inclusive o vestibular, em particular o vestibular da USP, adora perguntar a diferença entre a escravidão antiga e a moderna. A antiga, o escravo voltava para os seus lares. Não havia uma senzala, ele não era arrancado do seu território e era colocado em outro continente, a sua cultura era deturpada e não havia grilhões da forma que Portugal e outras empresas colonizadoras apontou, por exemplo. Então há uma diferença. A grosso modo, o vestibular vai chamar de escravidão tradicional e escravidão moderna. Independentemente dessas diferenças terminológicas, a antiga, ela é, aspas, menos dolorida. A moderna, só para se ter ideia,
Isso aí não é eu que estou dizendo, por isso estou afirmando. Vai lá assistir, guerrasdobrasil.doc. Tem um cara que chama Laurentino Gomes. Talvez vocês já ouviram falar mais ou menos dele, mas ele é o cara que escreveu o livro 1808, 1822 e o 1889. Ele é um jornalista que fez doutorado e pós-doutorado na USP em História Social e especializou em escravidão. Então ele escreveu recentemente um livro que chama Escravidão. E não sou eu que estou dizendo, não é ele. Insisto, vá assistir para você ter certeza. Só negros de 3 regiões da África, em particular a região de Guiné, a região do Golfo e a região de Angola e de Congo, só dessas regiões, porque houve outras várias, saíram do Golfo da Guiné, do litoral do Congo e de Angola, pensando só no Brasil e não falando do resto do mundo, e que chegaram aqui e foram arrancados do seu território 12 milhões de africanos. Eu estou dizendo, não estou falando 12 pessoas, nem 1.200, nem 120 mil. Falando 12 milhões de pessoas foram arrancadas do seu território. Vieram em tráficos negreiros para cá. E é um percentual que não é meu, é dele. Desses 12 milhões, 8 a 10% morria na viagem. Morria na viagem, tanto que ao morrer eles eram jogados no oceano. Só para se ter ideia, inclusive o cardume de tubarão alterou por um longo tempo aonde existiu o tráfico transatlântico, ou seja, de 1559 até 1850, quando a lei Eusébio de Queiroz termina, entre aspas, o tráfico transatlântico. Tem noção o que é isso? São 12 milhões de pessoas. O holocausto nos judeus, alguns historiadores falam 6, outros 8 milhões. Mesmo assim, não chega ao cálculo da comunidade negra. E não dá para chamar isso de holocausto? É claro que dá. Professor, mas acabou a escravidão? Acabou? Não, né, gente? Não, mano. Esse projeto ainda está aqui com outras máscaras. Com uma máscara de tipo, é democracia. Essa história, antes das perguntas aí que levantaram as mãos serem colocadas, a gente tem que olhar e criticar. Não dá para aceitar, tá ligado? Tipo, mano, é isso e beleza, a história falou, tá ali e de boa. Não, mano, não dá para dormir com esse bagulho de boa. Tem que dormir incomodado, mano. E falar, porra, peraí, como que se transforma isso? Tem muitas coisas. Enfim, não vou falar algumas, mas tem muitas formas. E vocês sabem quais. Primeiro assim, se apropria da nossa história. Acho que é um caminho bem interessante. Se apropriar da nossa história, entender que há um projeto que insiste ainda hoje em apagar a história nossa. Ou seja, o livro didático coloca o negro no sentido de objetificar o negro, a negra. O próprio curso de história é um curso que é mais romântico estudar Roma, é mais romântico estudar Grécia. E a pergunta é, a maioria já deve ter concluído o ensino médio. Alguém já estudou a África? Não, né, mano? Agora sim, Estados Unidos. Revolução Francesa. Revolução Inglesa. Sim, sim. E a nossa história? Então, o vestibular é eurocêntrico. Sim, o vestibular é eurocêntrico. O projeto do vestibular também é para apagar a história, da nossa história. Ah, mas não, mano, não dá, né? Quando eles tentam apagar, o rap resiste. Tá aí, mano. O rap é compromisso, não é viagem. É, sabotagem. Tentaram apagar a história, mas não conseguiram. Querido, desculpa, mano.
tem o direito de discordar, por exemplo, e isso é da hora na democracia. Isso é da hora. Discordar ou concordar, mas num universo de respeitabilidade. Isso é bem interessante. Mas na perspectiva aqui do projeto colonizador adotado pela igreja, você tem que pensar assim, por mais que a igreja ache que há, entre aspas, selvagens na América ou na África, é selvagens na perspectiva da igreja, não na perspectiva de quem está já no espaço inserido. Eu não posso dizer que ela é bárbara, eu nem sei quem ela é. Assim, ela também não pode dizer de mim, eu não posso falar dela, eu não posso falar de você. Eu acho que há uma coisa que a filosofia chama de preconceito, é o que antecede o conceito. Tipo, eu não gosto do fulano, mas nem sei quem é. Saca? E, por mais que, insisto, sejam selvagens, não cabe a alguém externo resolver um problema interno. Isso é uma questão histórica, por exemplo. É igual o caso que você exemplificou do Haiti. O Haiti viveu muitos processos, desde a sua independência em 1804. E assim, por que o Brasil teve que ir para o Haiti fazer uma missão salvacionista? Interessante os militares brasileiros lá na reorganização pós o tsunami, terremoto de 10,5 na escala, porque devastou a capital, Porto Príncipe. Sim, de fato devastou, horrorizou e permitiu que milícias internas saqueassem, fizessem várias coisas, e isso é fato, aconteceu. Mas será que o Estado não tinha condição de se reorganizar? Não sei. Aí é uma coisa que eu deveria estudar para analisar. A ONU foi, porque aí é a missão da ONU, concordo? Eu não entendi. Isso é da hora, isso é uma questão da democracia. E que não necessariamente a gente tem que concordar ou discordar, entendeu? A gente precisa se respeitar, isso já é fenomenal. Ótimo, é uma visão. Mas eu acho que, sim, pensando na comunidade, por exemplo, aqui, vamos pensar que a gente vive numa perifa, né, gente? Vamos só olhar pelo retrovisor e falar dos problemas dos outros. A gente vive um BO aqui. A violência existe aqui. Quantos de vocês já perderam amigos e amigas pela bala, pelo tráfico, por muitas coisas? Também perdem pela falta de um projeto de política pública. Eu acho que é política pública, do meu ponto de vista, que começa a resolver os impasses da violência. Porque a violência existe, historicamente, sociologicamente falando, também porque há faltas de diálogos e de respeitabilidade num determinado espaço público. Mas, enfim, isso é um ponto de vista, tá? Não quer dizer que o meu está certo, que o dela está errado, que o seu está certo e que o seu está errado. Não, são pontos de vista, enfim. Eu tenho a minha forma de pensar sobre o mundo, mas aqui eu não falo isso. Aqui a gente está para conversar, tem uma parada chamada vestibular, está todo mundo aqui por essa caminhada. E isso é interessante, insisto, no que diz respeito à democracia. Se em outras sociedades isso era inviável, né? Então a redação, boa pergunta, velho. Na redação, não tomem partido, tá, gente? Jamais. Estou falando partido político, obviamente não. Falando assim, se posicionar. Há textos de apoio, beleza? Há textos que concordam e que discordam, com muitas informações científicas por trás. Usem o texto de apoio para produzir uma análise a despeito do tema, tudo bem? Ou sobre racismo, ou sobre violência policial, ou sobre
sei lá, intolerância política, religiosa e por aí vai. O meu conselho aqui, de boa parte das pessoas, inclusive do professor ou da professora de redação, não sei quem é, nunca tome partido. Eu corrijo o vestibular, prova de segunda fase, pelo cursinho que eu trabalho, né? E eu costumo dizer para os meus alunos de escola particular, de cursinho particular que eu trabalho, assim, quando cair sobre racismo, quando cair sobre o Holocausto, nunca fale seu ponto de vista. Porque nós não queremos saber o seu ponto de vista. A gente quer saber, com base no texto, na argumentação, qual é a sua retórica. Beleza? Então, na redação, boa pergunta, velho. A sugestão aqui minha é, não compre briga. Seja neutro. Porque a redação é 50% do vestibular, né? Acho que pelo menos ali é importante manter a neutralidade. E aí, enfim, nos seus espaços coletivos, aí é outra coisa, né? Cada um tem uma situação. Amigo, desculpa. Obrigado, hein? Tá, vamos lá. Muito boa a sua pergunta, tá? Também, também. Vou chegar na sua. Legal. Vamos lá. Há muitos historiadores que analisam a despeito dessa sua colocação. Professor, há evidências históricas que afirmam que havia no contexto da época moderna, entre aspas ou sem aspas, um acordo entre as empresas colonizadoras, Portugal ou, por exemplo, a Espanha, com alguns reinos africanos. Sim, havia, isso é fato. Reino do Mali, citei outros aí, por exemplo, no Congo, em Angola ou em Guiné, havia, isso é fato. Então, a ponto de pensar que, dentro da África, pessoas que organizavam a vida social dentro de uma região contribuíram para o tráfico transatlântico? Sim, exato, contribuíram. Ou seja, lembrem assim, a sociedade é feita por vários interlocutores, tudo bem? Dentro destes interlocutores há discordância. Não quer dizer que os negros concordaram com o tráfico, tudo bem? Mas quem governava algumas regiões específicas na África fizeram acordos com portugueses. Em contrapartida, eles receberam o quê? Ouro, receberam outras mercadorias. Isso é fato. E em troca, eles ofertaram o quê? A mão de obra, em abundância local, a mão de obra negra. Mas, a despeito disso, eu, por exemplo, não posso dizer que a África teve culpa no tráfico de escravo, porque aí a África é muita coisa, beleza? Mas, em relação à sua pergunta, sim, havia sim, isso é fato. Há vários historiadores, meu irmão inclusive é um, né, que está aí, ele pode até falar se ele quiser, que afirmam que havia, nesse cenário da modernidade, um projeto dialógico entre alguns reinos na África com, evidentemente, a coroa portuguesa. Mas isso é por um período, tá? Quando vem esta afirmação que eu disse, o Papa Urbano III, a partir de 1559, oficializa o tráfico transatlântico, ele oficializa no sentido de permitir, para além dessas regiões em que havia esse comércio, afirmado por você, que pluralizasse isso na África inteira. Não se limitasse em uma ou outra região, tudo bem? Que pluralizasse no continente inteiro. Sim, cara, muito boa a sua pergunta. Sim, com certeza.
Quando cai no Enem, não cai esporádico, beleza? Sempre há um texto para discutir essas visões. O Enem é costumeiro, né? Tem o texto 1 e o texto 2, para que vocês busquem nos textos as interpretações dos fatos. O fato colocado por você foi a afirmativa que em algumas regiões do continente africano havia um negócio entre alguns mercadores de escravos. Sim, o Enem coloca isso. Para além do Enem, posso afirmar muito tranquilamente, inclusive com base nos vestibulares dos anos anteriores, né? Para quem está aqui e prestou ano passado o USP, Unesp e Unicamp, deve ter visto, inclusive, mapas, na primeira fase, mapas do tráfico de escravo, afirmando, a grosso modo, essa sua colocação, que diz respeito que em algumas regiões que os caras chamam a costa de escravo, ou litoral africano, onde há a costa de escravo, Guiné, Moçambique, entre outras regiões, ali está a raiz para o início do século XVI do projeto escravocrata. Sim, cai sim, com certeza. À vontade, mano, estamos aqui para isso. Exato. Se a gente partir da ideia do positivo e do negativo, a gente fica neutro também. Sim, perfeito. Gosto eu de pensar que é algo muito óbvio na redação. Você tem que ter um começo, um meio e o fim. O fim é aspas. É onde você define o objeto primeiro, onde você começou. Quer dizer, lá no seu primeiro parágrafo, você vai concordar ou discordar, ou ser neutro do ponto que os textos dialogam, não é verdade? O meio você vai organizar essa sua fala, o final você vai defender uma posição, neutralidade, a favor ou contra. Sim, penso eu que na redação você tem que fazer esse caminho, mano, começo, meio e fim, usando sempre a base do texto e, óbvio, né, o conhecimento que você tem diluído num processo histórico. Mas nunca coloquem algo de datas, de dados, sem afirmar da onde vocês colocaram isso. Senão, vocês já sabem que o caminho é espinhoso. Obrigado, mano. Importante as suas perguntas aí. Aí você, peraí, Vagnão. Sim, só um segundo. Você colocou o quê? Há dentro da África grupos que se revoltam. Eu vou me apropriar da sua fala, tá? Se eu tiver errado, você me corrige, por favor. Há, em relação à colocação do nosso amigo, uma resistência na África sobre esse projeto escravocrata, e esta mobilização social levou algumas regiões da África a fazer movimentos revolucionários? Sim. Isso acontece sim, na história é fato, analisado muito pouco pelo vestibular, mas muito dentro da historiografia. Posso dizer que essa situação de revolução, que é uma palavra muito forte, essa palavra revolução, ela é uma palavra que vem do iluminismo, a gente vai falar lá na aula de história geral. A revolução é uma palavra que tem uma alteração completa, social, econômica, cultural, religiosa e política. No Brasil, a revolução começa, pensando no africano que saiu por essas situações e veio para o Brasil, no Brasil começa a revolução com as resistências, ou seja, os quilombos, que se pulverizaram por várias regiões, e talvez, entre aspas, o mais importante para o vestibular é o da Serra da Barriga, que apresenta a figura patriarcal apenas de Zumbi. E cadê Dandara na história aí, professor, que é uma mina? Entende? E aí qual é a caminhada? No Brasil, a resistência revolucionária vem pelos quilombos, que não é composto apenas de negro, mas também de indígenas. Tudo bem? Ah, e na África, professor? Durante essa etapa colonizadora, há lutas de resistência, sim, no continente africano. Fora do continente africano, que cai no vestibular para dar ênfase na sua palavra revolução, e usando o que o nosso amigo falou do Haiti, o Haiti é o primeiro país no contexto pós-iluminista a fazer uma revolução genuinamente negra, pelo um camarada chamado Toussaint de Loutrève, em 1804. Fora do Haiti, no Brasil, 25, 26 e 27 de 1830, janeiro de 1835, 1.500 negros em Salvador, na Bahia, fazem a revolta dos malês. Malês é uma palavra do dialeto iorubá, quer dizer malê, que significa muçulmano. Então, uma revolta muçulmana no Brasil, num país repleto, genuinamente falando, por católico. Vai ter revolução? Vai.
Ah, mas tem outras, né? Revolução dos Alfaiates, ou a Conjura do Alfaiate, a Mineira, né? Que é um projeto iluminista. Esse projeto vai crescer num cenário de exploração e num cenário de troca com a comunidade europeia. Mas é o iluminismo que vai trazer esse projeto aí. Muito obrigado. Desculpa, tá? A redação ela pede uma redação argumentativa e dissertativa, né? Para você dar a sua opinião, sendo ou não de uma forma ou outra, um tipo de um assunto, você, de uma forma indireta, você está indo. Sim. Defendendo. Muito louco isso que você falou mesmo. Ela falou dos direitos humanos. Por exemplo, professor, numa redação, se cair uma situação sobre os direitos humanos, como eu me posiciono? Enfim, desculpa por ser repetitivo, tá? Mas eu prefiro manter uma neutralidade. Mesmo que recentemente falou sobre o porte de arma em algum tanto de redação por aí, né? Não teria que ser a favor ou contra, porque se ele pede para você ser argumentativa e dissertativa, você tem que dar um ponto de vista seu. Sim. Mas dá o ponto de vista baseado na argumentação dos textos de apoio. Isso é uma grande sugestão, a não ser que você e os seus colegas e colegas tenham embasamento de leituras de vários autores para fomentar a sua colocação. Tipo, Maquiavel, Hobbes ou sei lá, qualquer coisa. Só estou citando esse porque esses são sempre os chavões aí das grandes redações. Cite. Caso contrário, eu gosto de manter a neutralidade e se oportunizar pelos textos de apoio para fomentar a minha resposta. Mas o candidato e a candidata que tem uma bagagem de leitura já diluída, vai lá e manda ver. Enfim, lá na frentona, antes do Enem, eu vou dar dicas de autores e slides prontinhos para vocês se apropriarem de algumas coisas. Mas, mesmo assim, eu gosto de pensar dessa forma. É legal manter os textos, por mais que você precisa se posicionar, mas tenta se posicionar usando os textos de apoio para manter a sua posição sobre o objeto dado ali. Eu gosto de ficar em cima do muro. Há discordância, mas, enfim, você ia falar, Wagner, alguma coisa? Claro. Pô. Oh, oh, que lindo! Independentemente do seu posicionamento particular, o Paulo foi muito categórico nisso, mas é só para somar, o seu posicionamento, independente de qual seja, não pode ferir os princípios dos direitos humanos. Se eu sou a favor ou contra do aborto, por exemplo, não importa. Não importa se eu estou favorável ou contrário ao aborto. O que importa é se o meu posicionamento, eu disserto, sustento, argumento meu posicionamento, sem ferir os princípios que sustentam os direitos humanos. Por exemplo, eu acho que quem tem que morrer, isso não é um ponto de vista, não é uma opinião, não é um ponto de vista. Isso é um crime. Eu levar esse posicionamento criminoso por um texto, ele não se argumenta, porque você pega o princípio básico dos direitos humanos e categoricamente você é eliminado. A redação é anulada. Lembrando que, os direitos humanos tem duas formas para a gente pensar. Declaração Universal dos Direitos do Homem, cidadão, 26 de agosto de 1793, e a das mulheres, no contexto do iluminismo, que produziram um documento para falar das mulheres cidadãs. Há dois documentos, independentemente dos dois, eles esboçam os seguintes dizeres, esses do século XVIII. Está lá, não sei qual o inciso, mas direito à vida, à liberdade e à felicidade. Então, na defesa do texto argumentativo, no exercício aí que o Wagner colocou, se posicionar
posicionar contrário a esses direitos, você está ferindo a Constituição ou um direito que é universal. A priori, esse não é universal. O universal é aquele criado no pós-guerra, né, no cerne da ONU, que é um reforço desses dois primeiros. E se você vê esses dois, de 1793, o dos nomes das minas, eles corroboram sim o de 1948, inserido no universo lá do pós-guerra. Que de fato a gente não, por mais que, enfim, a gente vive numa sociedade democrática, não estou aqui para dizer se você está certo ou não, mas para afirmar dizeres que numa redação ser contrário à ideia de cidadania, à ideia de vida, à ideia de liberdade, por mais que você, mano, seja negro, você, mina, seja negra, e aquele documento não anexe você ali, porque você não é livre de fato, não é verdade? Mesmo assim, não discuta com o texto. Eu acho bem interessante. Então, essa é uma. Teve uma edição, uma redação do Enem, que você naturalmente se lembra, quando mais de meio milhão de candidatos chegaram zero, porque não sabiam argumentar sobre os desafios da intolerância religiosa. Porque elas não tinham o que dizer. Isso era só sobre o que a colega comentou, Paulo, mas a última coisa é o contexto de guerra entre etnias africanas, né? O negro é um contexto muito particular, diferente do que talvez imaginar, que o nome África veio branco, não é o africano não se via como africano, ele se via como guinense, ele se via como de Senegâmbia, ele se via como igual índio, né? Inclusive a ideia de raça só existe em particular da raça negra. E aí o conceito de raça é um conceito biologicamente inserido no contexto do darwinismo social lá no século XIX, que a gente vai falar sobre isso ainda. Então a própria ideia de raça já é para, a grosso modo, o Vanderlei está aí, ó, que é da biologia, posso estar equivocado, né, Vanderlei? Mas sim, eu estou pegando um recorte. O próprio sentido de raça, o Vanderlei um dia, ou está aí para concordar, discordar, enfim, participar da ideia, o próprio conceito de raça é inserido numa lógica superior a um determinado grupo inferior. Não sei se estou errado ou não, Vanderlei. Ele é doutor em biologia, então posso falar para você. Leva meia hora só para sair Eu esqueci não. Para a espécie humana, a gente não usa mais o termo raça, teve essa modificação ainda, né? Exato. A gente usa mais o termo etnia e tal. A gente usa raça para espécies, Exato. para outras espécies que não sejam a nossa. Né? Eu falei bosta, uma autoridade na biologia. Tá, isso aí.
Não. E aí você não pode citar. Muito louca a sua pergunta. Porque a gente comete isso, tá ligado? Mesmo. Porque, pô, eu discordo de muitas coisas na lei. E é claro, a gente, mano, tem direito de discordar. Ah, castração química, tem gente que defende, tem gente que não defende. Ah, o aborto, tem gente que defende, tem gente que não defende. Enfim, tem gente que fala. Sabe? Sim. E aí que tá. Para nós, algo é aberração. Algo incomoda, lógico, sempre vai incomodar. Mas para eu usar uma situação que diverge, por mais que eu discorde, tá? Que diverge aí do que há no sentido jurídico, para a redação vai velar a sua posição. Tem que ser, por mais que concorde, muito louco, mano. Por mais que fale, putz, professor, tá tirando, não é isso não, mano. Mas, sem chance, mano. Vai lá. O cara vai daqui bem 2 horas para chegar aqui só para me ver. Mano, vai na paz. A gente se fala aqui agora. Então, se a permissão dos textos de apoio, sim. Se não, não faz. Meu, olha, eu dou aula desde 2006. E a gente está em 20, corrijo o vestibular de segunda fase desde 16. O que a gente vê de candidatos com muita potencial, declinando, por quererem se apropriar de espero que ninguém entenda mal o que eu vou dizer, tá? Candidatos e candidatas que querem se apropriar de uma história que a grosso modo não é dele, não é dela, declinando, é assim. Meu irmão deu um exemplo de meio milhão que declinou por uma posição de uma redação. A gente vê isso, tipo, na prova de história de segunda fase. Ah, eu acho que o racismo deveria. Tem que achar. Escreveu o quê? Se baseou o quê? Defendeu o quê? Não tem. E aí tá. É ruim? É ou não? Depende. Por isso existe um bagulho que chama ciência. E, por mais que eu ache essa fala mó filha da mãe, para você defender a sua argumentação, vai ter que você vai escolher, e aí vai pesquisar, vai passar por uma banca, defender o seu trabalho de conclusão, manter ele para um mestrado, para um doutorado. Você vai passar por um campo de análise que, de fato, por mais que a sua colocação defenda a Terra plana, que é uma aberração, mas você foi lá e argumentou com as suas evidências. Se a banca vai aceitar ou não, aí é um problema da banca, tudo bem? Mas pelo menos você fez isso. Então eu gosto, por mais que vocês discordem ou não, de manter os pés no chão e usar o que está ali como uma forma. Se o texto permite analisar a Constituição americana para criticar a nossa, aí vai embora. Senão, não faça. Então, desde que você mantenha a respeitabilidade dos direitos humanos. Por mais, enfim, que você discorde de algumas coisas, mantenha o exercício de... Você pode dar umas cutucadas, mas não saia da obviedade do texto. Porque, mano, senão vocês vão declinar. Então, porque não está lá assim, produz um artigo de opinião sobre o aborto. Se tivesse isso, beleza. Não está assim, tá? É igual, acho que foi você ou alguém que falou, acho que foi você. Que é a Unicamp que é desgraçada, que tem, pelo menos na minha época, em 1910, quando eu prestei, é a carta, é o argumentativo, é mais não sei o quê. Tem uma posição, saca? E eu não vejo, né? Eu não sei que vocês possam discordar. Eu não vejo, na verdade, exceto em escola, artigo de opinião. No vestibular não existe, tipo, redação, artigo de opinião, porque aí ele vai dar barganha para você falar o que você quiser. Aí, se acontecer isso, manda ver, mas não. Exato, justamente porque você está passando por um concurso, concorrendo com o Enem, 8 milhões de candidatos, 7 milhões, 6, 5, mas são muitos milhões, que há um filtro para ofertar uma vaga no curso que você quer, portanto você vai concorrer com muita gente, que vai pensar ou não igual a você. Mas já que é muito concorrido, eu preciso me afirmar e falar, pera, eu vou usar o arroz e feijão que está ali.
Se eu tiver barganha para defender e citar, eu cito. Senão eu recuo e fico ali, mano, em cima do muro. É melhor ter os seus 700, 601 teco, 800, do que buscar o 1000 e errar num conceito e zerar a redação. Né? Eu acho que, sei lá se estou errado ou não, mas eu prefiro manter esse alicerce aí. Ó. Alguém ia falar mais alguma coisa? Parceiro. Manda aí. Então, mano, aí é algo muito particular, porque o que você me deu de evidência aqui ainda não é o suficiente para eu analisar. Até porque também na minha área, tá? Mas vou pegar assim. A banca analisa em cima dos argumentos que você usa para dialogar com o enunciado. E que, na ocasião desta redação, eu conversei com colegas da área, que ao invés de falar de intolerância, muitas pessoas falaram de tolerância. Até porque, na nossa sociedade, está enraizado que há uma tolerância religiosa, não uma intolerância. Exato? Exato. Mas aí que tá, mano. Eu não posso me apropriar dessa parada porque também não é meu terreno. Mas, talvez a sua nota foi inferior na perspectiva do que você almejava, porque talvez em algum momento do seu texto você deve ter, na concepção da banca, ter deixado mais a noção de tolerância do que a da intolerância. Mano, eu tô no campo do achismo, entendeu? Desculpa aí até se estou te desrespeitando nessa devolutiva, mas eu acho que foi mais ou menos isso que a banca usou para punir 500 mil de candidatos. Igual, por exemplo, a FUVEST, alguns anos atrás, FUVEST é o vestibular responsável pela sua entrada futura na USP. E aí, enfim, que o tema até conversava com a história e com a filosofia. Vários anos atrás, a FUVEST perguntou sobre utopia. Utopia é uma obra de um cara chamado Thomas More, que escreveu um livro no contexto da época moderna, e aí a FUVEST perguntava a relação da utopia do Thomas More com a utopia política do Brasil em 2016. O que o candidato fez e a candidata é falar da utopia na perspectiva do candidato e da candidata sobre o Brasil, e não relacionou com a obra, declinou geral. Porque aí que tá, velho, quando ela dá a obra para vocês, por mais que vocês não tenham lido, não tenham lembrado de nada, a ideia é, abre aspas, cita o autor, reinterpreta ele e continua a sua posição. Acho da hora isso, inclusive é o que eu sugiro para os meus alunos. Muito pouco, e bomba no vestibular, né? Sim, irmão, no Enem bomba, sobretudo porque há uma lei, que quase ninguém sabe, né? Em 2003 foi inserida uma lei, chamada Lei 10.623/03. Eu só sei por memorizar, porque eu prestei um concurso, na época, para o Instituto do Patrimônio Histórico, e 90% da prova foi em cima desta lei. Eu estudei a priori muito pouco, né? E não passei, é claro, né? Pois bem, como foi obrigado de 2003 para cá a inserção do ensino de África e do ensino indígena na comunidade escolar, pressupõe que de 2003 para cá vocês teriam a África, os reinos, comunidade indígena, pré-história indígena e a história dos grupos étnicos. Teve? Tem? Não. Se formaram sem mal conhecer a África. Conhece a África como? Numa perspectiva de miséria, numa perspectiva de violência, numa perspectiva de
abandono, numa perspectiva do branco. Mas e a África na perspectiva do negro? Não, mano. E aí, tô falando da África, tá? Mas e aí tá? E as comunidades indígenas? Não. Portanto, isso afirma que nesse sentido a lei não foi respeitada. Se isso caísse, aí sim, você teria argumento para dizer que, em face da lei 10.623/2003, que dialoga sobre isso, aquilo, a lei não está afirmada em todas as instâncias, porque não há obrigatoriedade curricular do ensino de África na sala de aula. Enfim, e é claro, o texto deve dar argumento para isso e aquilo. Enfim, nem sei se respeitei a sua pergunta, mano. Falei pra caralho, na real. Caralho, da hora isso que você falou, mano. E esse maluco aí, ó, o Luiz Gama, ele com essa idade, velho, ele entrou no que hoje a gente chama de Largo São Francisco, tá ligado? Que é a área do direito mais respeitada do Brasil. E talvez aí entre as mais respeitadas do mundo. A chamada Sanfran, que é o curso de Direito da USP do campus lá do centro de São Paulo, né? Ele entra para Sanfran, mas não pôde cursar por ser negro. Junto com outros, incluindo José do Patrocínio, que é um negro jornalista que não pôde cursar jornalismo. Justamente por ser negro, eles encabeçam um movimento no Brasil chamado de movimento abolicionista, que a gente vai falar lá no futuro. Mas da hora você falar o ano, e sim, cheio de razão histórica, porque isso é fato. O ano é 1831, sim. No Brasil, em 1831, vivíamos num período chamado regencial. E aí, no período regencial, o Dom Pedro vazou, deixou o Dom Pedro II aqui, ele tinha 5 anos. Quem está no Brasil comandando nesse período são os liberais. Mas tem José Bonifácio, que é um cara importante para a história futura. E aí um tal de Feijó, vai dialogar com vários núcleos, em particular, núcleos que a gente chama abolicionista. E aí força o Feijó, que vai virar um regente uno no Brasil, a aprovar essa lei. Que ela é antes da lei de 1850, que a lei de 1850 é o fim do tráfico transatlântico. O que o Luiz Gama vai fazer? Vai forçar os regentes a aprovarem a lei para dar alforria, para dar a liberdade para todos os escravos já inseridos no Brasil naquela época. E de fato a lei foi aprovada, irmão. A questão é, alguém cumpriu? Nem fodendo, irmão. Sabe por quê? Ainda havia no Brasil, como há ainda hoje, uma ideia de pertencimento, ou seja, o negro é um pertencimento de alguém que o comprou do Vale do Paraíba ou do Oeste Paulista. Ele era uma mercadoria para esse período do século XIX para produzir café. Mano, você falou de vou dar uma referência das minas. Tem uma mina chama Uriete. Uriete, sei lá, meu inglês é pior que o português. Mas lá no grupo do WhatsApp, eu vou passar o link do filme pro Roger, ele terceiriza para vocês. Puta que pariu, irmão. Essa mina, nesse mesmo tempo do Luiz Gama, ela tá nos Estados Unidos, que é dividido por norte e sul, tá ligado? O norte é, entre aspas, do Lincoln e de muita gente, é a região onde a abolição vai chegar primeiro. Já o sul, que é a parte ainda hoje é a parte racista, o sul é a parte do Trump, o sul é a parte da Kikiki, a Ku Klux Klan. O sul vai entrar em treta com o norte, vai estourar a guerra de secessão, mas isso é outra caminhada. Essa mina que estava no norte, não está falando de humano, o privilégio masculino, independentemente da cor, sempre esteve acima, evidentemente, das minas, né? As minas sempre foram inferiorizadas, mesmo sendo negra. Qual é a caminhada dessa mina, velho? Essa mina começa a libertar várias outras minas no sul,
andar 180 km, 120 km com outras minas, monta um exército de minas para libertar várias minas das fazendas dos caras no sul. Ela cria um movimento absurdo na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos, estoura a Guerra de Secessão, ela vai para o exército do norte para combater os fazendeiros do sul. Só para você ter uma ideia, só essa mina, com outros coletivos, conseguiu libertar 8.500 escravos. Aí que tá, alguém estuda essa história? Não, velho. Porque não importa, tá ligado? É claro que importa. O problema é que a gente estuda pro vestibular. Mas aí tá, você falou de uma puta referência, Luiz Gama. O Largo São Francisco, recentemente, recuou, ofertou uma sala lá da Sanfran com o nome Luiz Gama, e ele é um dos poucos negros que tem um busto lá no Largo São Francisco. Então, ele é um maluco fudido, né, de resistência do movimento e tudo mais. Sim, claro. Existe o Egito, né, velho? O Egito era um império, né? A gente vai ver isso na frente de história geral. O Egito começa a crescer no norte da África, em dinastias de faraós. Do norte da África expande, domina a Mesopotâmia, até ser destruído pelos Xerxes, do filme 300, que domina todo o Oriente, toda a África, e chega na Península Balcânica para tretar com os gregos de Atenas e de Esparta. Sim, mano, a África, sim. Aí que tá, mano, essa caminhada para acabar. Esse bagulho que você falou me abre muitas caixas, como para vocês. E aí qual é a caminhada? Você vê que o vestibular é um bagulho muito louco. Vocês, do ano passado para cá, são obrigados a ler um livro na Unicamp, que fala sobre a cultura de 4 pretos, que contrariaram a estatística e sobreviveram no inferno. Estamos falando, vocês sabem de quem, né? Do Racionais. Algum desses 4 caras sentou a bunda na USP, na Unesp, na Unicamp? Mas o Acauã Silvério, que é um colega meu, que fez cursinho comigo na Poli, nos anos 2000, defendeu a tese de pós-doutorado e escreveu o livro que vocês são obrigados a comprar para efetivamente ler, para prestar Unicamp. É um dos livros obrigatórios. Aí você vai falar, então quer dizer que a cultura resistiu? Sim. Por isso, contrariando as estatísticas. Sim, porque qual é a estatística? Periferia é composta pela violência, e de fato é. Mas como eu vou viver nessa violência? Aí há o funk, aí há o jazz, aí há o blues, aí há o samba, aí há o rock, aí há o rap, aí há o grafite, aí há o basquete, aí há, mano, muitas coisas. Muito louca essa cena. Mas, nossa, a gente tem até janeiro para trocar essa ideia. É, para falar que acabou, né? Caralho, mano. Se deixar, nós fica aqui até as 2. Gente, obrigado. Quero agradecer por estarem aqui até agora. Valeu. Resistam, não arreguem não, mano. Vai ter dias que vocês vão querer ficar em casa, tá ligado? Vão estar cansados do trampo. Mas vem, mano. A gente conversa aqui, vai ser legal. E quem sabe um dia a gente toma um suco. E aí, galera? Gostaram? Sei que vocês estão cansados, com frio pra caraca. Eu também tô. Esqueci minha blusa hoje. Só pra avisar, tá? Amanhã, nossas aulas já vão ser no auditório, tá? Então, a gente não vai mais passar esse frio aqui hoje, tá? Então, vocês podem vir um pouquinho mais tranquilo. Vai ser aqui no auditório, no final do corredor aqui, tá bom? Amanhã, a gente já entra ali pelo outro portão, tá bom? Aí a gente não vai usar esse portão do pátio, a gente já entra por lá. Outra coisa, a gente tem vaga ainda no cursinho, né? Quem gostou... Eu sei que todo mundo curtiu aí a aula do Paulo, da Gleice. Convidem os amigos, quem tá de bobeira lá, pô, quem tá fazendo nada, traz aí para estudar também, conhecer um pouquinho, né? A gente não foca só Enem, aí você viu o Paulo falando de Unicamp, de FUVEST. A gente prepara para essas provas também. Então, o ano passado a gente trabalhou aqui, a gente aprovou, né, a galerinha na Unicamp, aprovou a galera na FUVEST. Então, venham se preparar, chama aí aquela galera que tá de bobeira, né? Tá de parada aí, vem aí também estudar. Tem galera que quer fazer concurso público aí também, né? Concurso público, né? Na área de matemática, português. Então, se
vocês vão ter aí aula de redação, de literatura, 2 aulas de matemática, com 2 professores diferentes, um em cada área. Então, vocês vão chinelar pra caramba até janeiro. Então, aí as portas do cursinho estão abertas, beleza? Então, fica aí o convite, convidem aí os amigos. E espero vocês amanhã. Não vamos passar frio, garanto. A gente vai lá pro auditório, beleza? Oi. Quem optou por aula online, daí pode ficar daí na plataforma direto. Essa semana fica no YouTube, tá? Aí semana que vem a gente já vai pra plataforma, certo? Aí se não tiver acesso, aí me